Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Coritiba e Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo. Na primeira rodada, o Galo, Atlético Mineiro, já vai desafiar o atual campeão. A gente vai a Belo Horizonte aqui para conversar com o Bob Faria sobre a montagem do elenco do Atlético, que ainda vai ter o campeonato estadual a disputar antes do Brasileiro. Fala, Bob, bem-vindo, meu cara. Ontem os caras zoaram, falaram que era o robô do Bob. Eu falei que não é qualquer robô, não, cara. É o R2-D2, o maior robô da história do cinema. Bem-vindo, Bob. Falta de cultura pop, cara. Que isso, pô. Olha lá, ótimo, tá aqui, né? Olha aqui. Um abraço para todo mundo, Deixa eu começar falando sobre o Campeonato Mineiro, que é o seguinte, o Campeonato Mineiro está marcado para voltar no dia 26 de julho. Havia uma pendência, porque o Vila Nova e o Tupinambá entraram com um pedido de tutela cautelar na Justiça para que o campeonato não voltasse. Esse pedido foi indeferido. Então, o que acontece? O campeonato, se nada ocorrer, volta no dia 26 de julho. Mas tem uma pendência, porque já na primeira rodada tem um América e Atlético, está marcado para o Independência. E o Cruzeiro deveria jogar também a sua partida no Mineirão. Só que a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não liberou. Então não se sabe se esses jogos... O Coimbra também é outro que manda jogos em Belo Horizonte. Ainda não se sabe se esses jogos vão ser em Belo Horizonte. Tem uma possibilidade de ser na Arena do Jacaré, que é em Sete Lagoas, já foi palco, inclusive, do futebol mineiro durante muito tempo. Mas então fica essa pendência. A data até então está confirmada, mas a gente não sabe onde serão os jogos, André. Perfeito, Bob. E, meu caro, assim como no Campeonato Brasileiro, a gente tem a rodada marcada, uma rodada básica, não temos ainda maiores definições, mas a gente já quer começar a projetar o futuro do Atlético na competição nacional. E há uma percepção aqui na equipe do Seleção, quando a gente olhou, montou o elenco do Atlético, a gente foi ao site do clube e montamos o elenco do Atlético com os nomes que lá estão. Há uma percepção aqui da nossa equipe, Bob, que o Sampaoli tem um material humano nesse momento, no mínimo, da mesma qualidade que ele tinha no Santos. A gente acha que até melhor, mas eu quero a sua análise para essa formação de elenco. Aqui estão os goleiros, a gente sabe que o Sampaoli quer mais um, né? Um que jogue com os pés, você pode falar sobre isso. E a gente vai passando os nomes do elenco e quero saber de você qual é a percepção que você tem desse elenco que o clube está montando para Jorge Sampaoli dirigir. Olha, pelo que a gente sabe, quando o São Paulo chegou ao Atlético, ele fez um pedido de 12 jogadores. Ele queria 12 contratações. Ainda não chegaram as 12 contratações, mas muitas foram feitas, todas elas muito pontuais e pedidas. A gente está vendo aí o elenco, vê que tem jogadores com perfis muito variados. Assim. Tem garotos, tem gente um pouco mais experiente, tem jogadores mais fortes fisicamente. É um elenco que, para mim, tá bem equilibrado até então. Atendendo às necessidades, ou pelo menos os pedidos dele. Né? Essa questão do goleiro, aí tem duas questões que a gente precisa pensar nesse elenco, que é a seguinte. Primeiro é um goleiro, que ele já disse que precisa de um goleiro, que joga com o pé e tal, e pelo que a gente conhece do estilo de jogo dele, sabe que o goleiro tem que jogar um pouquinho mais adiantado, sabe que tem que ter essa qualidade. Só que eu nunca vi o Rafael sendo realmente testado numa situação de jogo, num modelo de jogo, como esse que ele quer. Eu nunca vi o Rafael sendo necessário, né, fazer esse jogo jogando como líbero ali. O Rafael foi contratado, era goleiro reserva do Cruzeiro. O Vitor, a gente sabe que tem uma certa limitação com relação a isso. Então ele está querendo um goleiro. E aí eu fico perguntando o seguinte, se ele vai contratar um goleiro, o que vai acontecer com o Vitor? Porque o Vitor não vai ser terceiro goleiro no Atlético. O Vitor, que até outro dia é o grande ídolo, quer dizer, ainda é o grande ídolo, mas o time era ele mais 10. Ele não vai ser terceiro goleiro no Atlético. Eles não tiraram o Rafael do Cruzeiro, que passou o tempo todo sendo reserva do Fábio, para ser terceiro goleiro de novo na equipe do Atlético. O Rafael também não ia querer isso. Então, essa situação acho que fica complicada. Então, na minha opinião, se o Atlético contratar um goleiro com um perfil que seja mais pronto dentro disso que o São Paulo quer, dificilmente o Vitor fica no goleiro. A outra questão é a questão do atacante. Ele quer um centroavante. Precisa de um centroavante e tal, porque está compondo ali na frente e tal, e tem falado muito do Bustos, que é um argentino lá do Tajeres, que também joga nas 3 posições ali na frente, assim como o Diego Tardelli, né?
cai para os lados, joga por dentro e tal, e ele tem muita gente. Só que, se ele contrata mais um argentino, o Atlético tem hoje 6 jogadores estrangeiros. O Atlético tem o Alan Franco, o Júnior Alonso, o Otero, o Casares, o Savarino, o Borreiro. Se ele contrata mais um, então são 7, só pode levar 5 para o jogo. Alguém vai rodar, né? E aí como é que faz? Então eu acho que ainda é um elenco que carece dessas últimas definições, mas como característica, eu acho que está bem montado. Fazer funcionar é uma outra história, porque tem um processo no meio, né? E o processo ele é imprevisível. Ana Thaís Matos, como é que você está vendo a formação de elenco no Galo depois das explicações e da análise que o Bob fez aqui? Para começar o Campeonato Brasileiro, né, André, a gente vai pegar o elenco do Atlético Mineiro e olhar bem para entender o que o Sampaoli vai tirar desse time, porque tem jogadores que são anteriores, que chegaram para esse ano anteriores à chegada do Sampaoli, e a gente viu como ele trabalhou isso no Santos especificamente, né? Ele foi procurar um goleiro que jogasse dentro do que ele queria, né? Com a chegada do Everson. Então, assim, e o Bob foi brilhante aí, com essa questão do Rafael principalmente. E aí, olhando os atacantes, entre esses novos nomes, 2 me chamaram bastante atenção, que é o Tardelli e o Ricardo Oliveira, que já tem ali a sua idade um pouquinho mais avançada. O Tardelli é 85, tem a minha idade 35, e o Ricardo Oliveira um pouco mais velho. Tem que entender também o que o Sampaoli vai querer. É verdade, é verdade. Mas, assim, tem que entender o que o Sampaoli vai querer com esse ataque. Se ele vai querer, de fato, um jogador para jogar diferente com o que ele fez no Santos, ou se ele vai querer esse cara com mais mobilidade. Mas são muitas caras novas. Eu estou numa expectativa muito grande para entender o que ele vai explorar desse elenco com os nomes que ele tem dentro dos que ele já pediu e dos que são anteriores à chegada dele, né? Caio, você acha que ele tem mais material humano do que o que ele tinha no Santos? Acho. Eu acho que ele fez um trabalho brilhante no Santos. E não é só a chegada desses jogadores, né? Marrone, Keno, eu gosto demais do Keno. Acho que vai cair nas graças do torcedor rapidinho, quando recuperar a intensidade, né, com que se joga aqui no Brasil, porque ele vem do mercado um pouquinho mais abaixo. Acho que o Léo Senna, por exemplo, é um jogador que vem sem grande alarde, mas é muito bom meio-campista, fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás, é jogador que marca e ataca com a mesma eficiência. O que eu vejo é o Atlético mudando um pouquinho o jeitão, né? Tentando rejuvenescer e contratando em algumas posições importantes. Um zagueiro, o Marrone, que tem potencial de crescimento. E eu acho que tem um outro detalhe que é importante de colocar nesse início de trabalho do Sampaoli. Além desses jogadores que chegaram, há pouco tempo atrás também tinha chegado o Alan, o Tardelli. Então a gente trata como últimas convocações, mas o Atlético já tinha ido ao mercado para reforçar esse elenco. Então eu volto a dizer, eu coloco o Atlético Mineiro num segundo pelotão ali daqueles que podem desbancar o Galo. Claro que se as ideias forem assimiladas, se o time responder, como o Santos respondeu rapidamente com a chegada do Sampaoli. Pedrinho? Eu vou na linha da Ana e do Caio. Eu acho que o Sampaoli ele tem capacidade para melhorar o jogo do Atlético Mineiro. A gente vê jogadores de potencial, jogadores jovens. O Alan, que veio do Fluminense, que o Caio citou, é um jogador de construção, né? Precisa se encontrar também no Atlético Mineiro. Os jogos que o Sampaoli fez antes da parada, muito pouco tempo, obviamente, mas ele já demonstrava alguns princípios de jogo dele. O Keno é uma chegada importantíssima, ele está dando uma vitalidade para essa equipe, até porque ele joga com muita intensidade. Eu acho que o Sampaoli melhora muito o jogo individualmente e coletivo, por isso que existe uma expectativa. Se fosse um outro treinador, com todo respeito, com esse elenco, eu não criaria muita expectativa. Mas pelo que o Sampaoli vem fazendo, fez na temporada no Santos, né? Fez com a seleção chilena principalmente, depois não foi tão bem na Argentina, mas principalmente pela ideia de jogo dele, eu acho que ele melhora muito o jogo do Atlético Mineiro. Bob, Só dar um palpitezinho rapidinho. Claro, manda bala. Que eu acho que é sempre importante. O Sampaoli é ótimo. O Sampaoli melhora os times por onde ele passa. Mas o Sampaoli também, às vezes, comete equívocos, tá? No Santos, ele pediu o Cueva, gastou um caminhão de dinheiro pelo Cueva e o Cueva nem chegou praticamente a ser utilizado. Tem a responsabilidade do jogador, mas também tem do treinador. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou muito nessa linha do que o Bob acabou de comentar. Você tem o que é, para mim, o maior goleiro da história do Galo. Porque o Vitor conquistou o que ninguém conquistou com protagonismo.
O Galo teve João Leite, teve Tafarel, teve o Diego, né, que hoje está no Flamengo, grandes goleiros, mas com o protagonismo com que o Vitor fez Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, eu coloco o Vitor como o maior goleiro da história do clube. Se acaba de trazer o Rafael e você ainda quer um terceiro goleiro, olha para outras posições também. Não acho que o gol seja um problema para o Galo hoje em dia. Vamos lembrar que contra a Croácia, o Sampaoli fez uma escolha terrível para o gol da Argentina, né? Buscando um goleiro que jogava com os pés, colocou lá um goleiro que tomou 3 gols, 2 deles